E hoje eu quero falar com vocês sobre a porta de Herodes. Na caminhada cristã, muitas vezes nos deparamos com barreiras espirituais que tentam impedir o nosso avanço no reino de Deus. A porta de Herodes pode ser vista como um símbolo dessa resistência, representando os desafios e obstáculos que tentam nos afastar da vontade de Deus. O nome Herodes na Bíblia está associado à perseguição, à resistência contra o plano de Deus. Foi um rei chamado Herodes que tentou matar o Senhor Jesus quando ainda era uma criança. Vocês lembram dessa passagem? Que quando os reis magos avisaram Herodes do nascimento de um novo rei, ele então deu ordem para que matassem todas as crianças de 2 anos para baixo. Então, esse rei chamado Herodes, ele tentou matar o Senhor Jesus. Foi também um rei chamado Herodes Antipas, que mandou decapitar João Batista. Foi também um rei chamado Herodes Agripa I, que perseguiu os apóstolos. Assim, o nome Herodes carrega um espírito de oposição e endurecimento contra a vontade de Deus. Muitas pessoas vivem espiritualmente diante dessa porta, presas a um sistema de pensamento que resiste ao agir de Deus. Esse espírito de resistência se manifesta de várias formas. Uma das manifestações desse espírito de Herodes é a dúvida. A dúvida é uma resistência que você precisa vencer. Você não consegue crer, você tem dúvida. Você tem dúvida se você é liberto ou não. Tem pessoas que ela sente uma dor, ela acha que já está endemoniada. Tem gente que ela tem uma dor de cabeça e já pensa que vai morrer. Tem pessoas que ela tem dúvida se ela tem o Espírito Santo. Tem pessoas que ela tem dúvida se ela tem um chamado de Deus, se ela realmente foi escolhida por Deus. Tem pessoas que ela tem dúvida que Deus ouve as suas orações. Tem gente que duvida que Deus existe. Então, o diabo, ele trabalha com a dúvida. Uma das maiores armas do diabo é a dúvida. O diabo, ele fez Eva duvidar da palavra de Deus. Ele falou: pode comer desse fruto, é claro que você não vai morrer. O diabo, ele quer que você duvide. O diabo quer que você duvide de Deus. O diabo, ele quer que você duvide de si mesmo. Duvide das suas capacidades. Então você tem que vencer a dúvida. Tem casamentos que são destruídos por causa da dúvida. Que a pessoa ela tem dúvida se casou certo. O diabo coloca na cabeça da pessoa
que ela casou errado. E ela começa a duvidar da felicidade dela. O que destrói o casamento é a dúvida. Você tem que ter certeza. Você tem que ter fé. Você tem que ter fé. Você tem que ter fé que você vai ser salvo. Você tem que crer em Deus. A Bíblia diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Só vai ser salvo aquele que crê. Se você tiver dúvida da sua salvação, você vai acabar perdendo ela. Então, uma das maiores resistências que você precisa vencer é a dúvida. Você tem que vencer essa resistência na sua mente. Você precisa vencer também o medo. O medo é outra resistência. Você precisa vencer esse medo de agir. O medo paralisa. O medo impede a pessoa de se entregar. Tem pessoas que vêm na igreja e tem medo de entregar a vida para Jesus. Ela tem medo de se entregar. No casamento, ela tem medo de se entregar para o cônjuge. Ela tem medo de abrir o coração. No trabalho, a pessoa tem medo de dar o melhor de si. Ela pensa assim: se eu dou o melhor de mim, vão me fazer de gato e sapato, vão me fazer de bobo. Eu não. E o medo te impede de você viver o melhor dessa terra, de você ter uma experiência com Deus, viver o melhor de Deus, de você viver o melhor no seu casamento, na sua vida profissional. Então, você precisa vencer esse medo. Se a sua vida está parada, é porque o medo está te paralisando. É uma resistência que você precisa vencer. A incredulidade também é uma resistência. O orgulho é uma resistência. O orgulho impede a pessoa de buscar ajuda. O orgulho impede a pessoa de aprender coisas novas. Às vezes, tem pessoas que são orgulhosas. Você quer ajudar a pessoa e ela não quer ajuda. Ninguém consegue vencer sozinho. Ninguém consegue. Você precisa entender uma coisa: se você não está procurando ajuda, então você não vai conseguir vencer. Ninguém consegue vencer sozinho. Ninguém. Guarde isso. Não seja uma pessoa orgulhosa. Eu não posso cuidar de vocês sozinho. Eu não posso cuidar dessa igreja sozinho. Eu preciso contar com a minha esposa, com o pastor Lucas, com os obreiros. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém. Então, não seja uma pessoa orgulhosa, busque ajuda. Busque ajuda. Você está com um problema, seja qual for a sua área, busque ajuda. Deus sempre vai providenciar alguém para te ajudar. E a última resistência, o apego ao mundo. Quem não vence essas barreiras fica impedido de entrar na plenitude do propósito divino. A resistência espiritual, ela se apresenta como uma luta
contra a mudança, contra o chamado de Deus. Então, a resistência é para que você não mude. A maioria das pessoas, elas têm resistência à mudança, não querem mudar. Para a sua vida mudar, é necessário primeiro você mudar. E muitas pessoas não querem essa mudança. Elas dizem, eu estou bem do jeito que eu estou. O casamento está para acabar, mas a pessoa diz, eu não preciso mudar em nada. Errado é o outro. A vida financeira não tem dinheiro para nada, mas a pessoa diz, eu não preciso mudar nada. A saúde está ruim, mas a pessoa diz assim, não preciso mudar nada. Tudo que vai ruim na nossa vida precisa de mudança. Inclusive, eu vou ensinar uma oração para você. Você quer aprender? Então fecha os teus olhos. Diga assim, meu Deus, a partir de hoje, eu estou aberto a novas mudanças. Amém. Faça essa oração todos os dias. Abre o seu coração, abra a sua mente para o novo, para novas mudanças. Deixa Deus mudar a sua vida. Deus está querendo mudar a sua vida e você resiste. Você não deixa. Você tem resistência para sair da zona de conforto. Você tem que estar aberto para o novo, para as mudanças que Deus quer fazer na sua vida. Assim como Herodes se recusou a conhecer Jesus como rei, assim muitos resistem ao governo de Cristo em suas vidas. Então, são as resistências que nós precisamos vencer. O orgulho, achar que não precisa mudar. Se você acabou de falar assim, eu não preciso mudar, saiba que isso é um orgulho. O orgulhoso acha que não precisa, eu quero mudar. Eu sempre repito essa oração, cada dia, em todas as áreas, eu vou mudar e me tornar cada vez melhor. Eu estou aberto para o novo. Amém? Somente uma pessoa orgulhosa, ela não está preparada para mudar. O medo, temer o que será perdido ao seguir a Cristo. Tem pessoas que ela não segue a Cristo porque ela tem medo do que ela vai perder. As amizades, os prazeres, os vícios. Ela tem medo de deixar para trás. Está apegado. E o apego ao pecado, não querer deixar hábitos e as práticas erradas. As dúvidas, questionar constantemente a vontade de Deus. Esses bloqueios formam uma porta espiritual fechada. Quando você resiste, você faz então com que essa porta espiritual fique fechada na sua vida. Jesus disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. João capítulo 10, versículo 9. Quem fica parado diante da porta de Herodes ainda não tomou uma decisão definitiva por Cristo. Está perto da verdade, mas não entra na plenitude dela. Tem pessoas que ela está perto do reino de Deus, mas não entra no reino de Deus. Tem pessoas que ela está perto da bênção, mas ela não entra
na bênção. Tem pessoas que ela está perto da terra prometida, mas não entra na terra prometida. A porta está espiritualmente fechada. Ela está diante da porta de Herodes. Você está resistindo em alguma coisa. Que resistência é essa? Para atravessar essa porta e romper toda oposição espiritual, nós precisamos de 3 atitudes. Como que eu posso abrir essa porta, romper essa porta e entrar na plenitude de Deus? Primeiro, submissão a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Se nós nos rendermos a Deus, a resistência do diabo perde a força. Você tem que se entregar à vontade de Deus. Segunda coisa que você precisa fazer, a renovação da sua mente. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos trocar os nossos pensamentos. Você precisa expandir a sua consciência. Abra a sua mente para o novo. Abra a sua mente para a mudança. Tenha esse desejo. Eu quero me tornar uma nova criatura. Eu quero nascer de novo. Amém, pessoal? A primeira coisa que você tem que fazer é olhar no espelho e reconhecer que você precisa mudar. Você tem que dizer assim, ó, eu preciso, eu quero e eu vou mudar. Repita aí. Eu preciso, eu quero e eu vou mudar. Amém? Você tem que olhar no espelho e repetir essas 3 palavras. Eu preciso, eu quero e eu vou mudar. Eu estou aberto para o novo, para essa mudança que o Espírito Santo quer fazer em mim. Eu vou me tornar uma nova criatura em Cristo. E terceiro, a decisão de fé. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz exige renúncia e coragem. A porta de Herodes representa todo espírito de resistência contra o reino de Deus. Muitos estão diante dela, hesitando entre o mundo e Cristo. Quem deseja viver a plenitude de Deus, precisa vencer o medo, o orgulho, a dúvida, abrindo o caminho para que a transformação aconteça. E é você quem abre essa porta. Não fique parado diante dessa porta. Vença essa resistência. Atravesse essa porta e tenha sua vida transformada. Amém, gente? Fique de pé. Até quando você vai resistir a Deus? A Bíblia diz, seja submisso a Deus e resista ao diabo. Tem gente que está submissa ao diabo e resistindo a Deus. Não resista a Deus. O Espírito Santo está falando para você, você tem que mudar. E você está resistindo, não quero mudar. Então, abra seu coração para essa mudança. Pare de resistir. Deus está chamando você para se entregar. Deus está chamando você para ser um obreiro. Deus está chamando você para evangelizar. E você está resistindo. Deus está chamando você para ser fiel, patrocinar essa obra. Você está resistindo. Deus, ele fala com você e você resiste. Deus está falando para você largar o pecado. Várias vezes